Olá pessoal, meu nome é Marcos Alé. Hoje eu vou apresentar para vocês um curso breve, bem direto, sobre como interpretar a luz. Bom, primeiro de tudo explicar que fotografia é desenhar com a luz. Então daí a importância ser muito maior em aprender a enxergar a luz do que em usar um determinado tipo de equipamento. E eu trabalho especificamente com vídeo e as pessoas podem se perguntar, mas por que ele está dando um curso de fotografia? Bom, para poder você fazer uma filmagem ou uma fotografia, você precisa entender de luz. A filmagem basicamente é uma fotografia, só que é uma fotografia, na verdade na filmagem a gente faz 24 fotos num único segundo, né? A primeira coisa que você tem que examinar quando você está diante de uma luz, de uma determinada situação, é saber qual é o tipo dessa luz. Por exemplo, a luz vai se dividir em apenas dois tipos, se ela é dura ou se ela é uma luz bufa. Vou dar um exemplo para vocês. A luz bufa é essa que eu tenho aqui ao meu lado. Eu apaguei as outras luzes todas aqui do cenário e deixei só a bufa para vocês. A bufa nada mais é do que uma luz suave, tá? Em que ela consiste? Os raios de luz, quando estão vindo de forma bufa, eles não vêm em linha reta, paralelos uns aos outros. Eles vêm assim, ó, fragmentados. Vem um pouco de luz para cá, vem um raio para cá, outro para cá, outro para cá, e ele vai vindo assim. Ela causa uma sombra muito mais suave, tá? Pode ver que aqui, ó, a sombra que a minha mão faz no meu rosto é uma sombra mais suave. Diferente de uma luz dura, que eu vou dar o exemplo agora para você. A luz dura é essa aqui, ó. Basicamente, você vai conseguir identificar uma luz dura quando você olha para a sombra da luz. Se você vê uma luz muito marcada, essa aqui até que não está tanto, né? Mas, por exemplo, uma luz de meio-dia, das 2 da tarde, você vê exatamente aquela linha ali da sombra. É uma luz dura. Então, vocês viram, né? Luz difusa e luz dura. Eu acho que todo mundo prefere uma luz mais suave. Lógico que tem situações e situações, mas uma luz suave e tudo mais tende a ser mais gostosa, mais agradável aos olhos. Às vezes a gente quer exatamente o efeito oposto, né? Além do tipo dela, que é a qualidade dessa luz, você vai avaliar agora também a posição dessa luz, de onde essa luz vem. Então, nós temos aqui uma câmera. Vamos supor que você está vindo fazer uma filmagem desse boneco que está aqui. A primeira luz que a gente vai avaliar é a luz do topo. É a luz, por exemplo, do sol de meio-dia. Repara que essa luz ela cria bastante sombra aqui embaixo do olho. Ela tende a ser uma luz que incomoda bastante, ela dá uma deformada leve no rosto das pessoas, ok? Até por isso os fotógrafos preferem filmar quando a luz está um pouquinho mais baixa, ou de manhã, ou no final da tarde. Em oposição à luz do topo, nós temos essa luz aqui que vem de baixo para cima. Ela é muito usada em filme de terror. O motivo para ela ser usada em filme de terror é que geralmente, instintivamente, a gente consegue detectar toda luz que vem de cima como sendo uma luz natural, porque os nossos ancestrais só tinham basicamente essa referência de luz, né? Era a luz do sol. A única luz que tinha, exceto a do sol, era a luz do fogo, que geralmente era controlada ou por você ou por um inimigo. Então, se você de repente estivesse numa caverna e topasse, desse de cara com alguém segurando uma tocha, provavelmente você ia se dar mal. Então, essa luz ela é muito associada a uma coisa negativa, tá? É até que eles falam que é a luz das trevas, né? Como se viesse do subsolo, das profundezas. Por isso ela é muito usada em filmes de terror. A luz frontal, ela é muito usada, por exemplo, naquelas fotografias de retratos que a gente odeia, né? Aqueles 3x4. O objetivo dessa luz é exatamente mostrar a imperfeição do rosto. Quer dizer, essa aqui também mostra a imperfeição. Só que quando você coloca uma luz de frente, você perde a noção de relevo, de profundidade que você tem aqui nesse rosto e você começa a comparar, por exemplo, a simetria de um lado do rosto e do outro, e ninguém tem a simetria exatamente perfeita. O objetivo dessas fotos é exatamente identificar características específicas de você em que são fáceis de reconhecer. Essa luz frontal também é uma luz que elimina o envolvimento emocional que a gente tem com a pessoa. A próxima luz que a gente tem é o backlight. Backlight nada mais é do que a luz que vem de trás, né? Dependendo do que for da exposição que você fizer, você pode fazer inclusive uma silhueta com essa luz. Agora, você tem a opção de trabalhar o backlight como uma luz de contorno. Ó. Se eu arrastar isso aqui um pouquinho mais, talvez aqui a gente vai ter um contorno com essa luz. O que é esse contorno? Esse contorno é exatamente isso aqui que vocês estão vendo,
que é uma luz que serve basicamente para afastar o objeto, o assunto, do fundo, destacar ele, colocar ele mais em relevância. Eu tenho aqui essa luz, é a única luz que está nascendo nesse momento, que é a minha luz principal, que está a 45 graus. A luz principal é a luz mais forte que ilumina o assunto de frente, de lado e tal, né? É uma luz que ilumina a parte principal do assunto, no caso aqui o meu rosto. Para a luz secundária, que é a luz que vai suavizar essa sombra, eu coloquei aqui um ring light maleável, que você pode comprar na internet. Ele vem com um suporte de mesa, para você poder prender onde você quiser. E ele também é um suporte para celular, então você pode colocar o celular aqui também se você quiser. Bom, eu estou usando nesse momento aqui essa luz de preenchimento, então vou ligar aqui para vocês verem. Ó, a ideia é que essa luz de preenchimento ela esteja um pouco mais fraca do que essa outra luz, que é a minha luz principal. Então eu vou colocar ela aqui assim, ó, suavezinha, tá? Qual que é o objetivo dessa luz? Repetindo, aqui eu tenho muito mais sombra, certo? Do meu lado de cá. Então eu ligando essa luz, eu reduzo as sombras, mas eu ainda quero que esse lado fique um pouquinho mais escuro, tá? Você pode conseguir uma luz difusa com uma outra luz, uma outra fonte de luz, ou se você só tiver, por exemplo, a luz principal ou uma luz de contorno e não tiver uma luz aqui para clarear as sombras, uma outra fonte de luz, você pode usar um rebatedor. Veja a diferença que dá aqui no rosto do boneco, ó, quando eu tiro a luz, quando eu tiro o rebatedor e quando eu coloco. Ó. Né? Se eu chegar mais perto, eu vou ter mais intensidade de luz, porque o caminho que a luz percorre ao bater aqui e voltar no boneco é menor. Se eu distanciar, o caminho aumenta, essa luz enfraquece. Isso também vai depender do ângulo em que eu vou posicionar esse bastão. Nas filmagens externas, a gente usa esse objeto aqui. Eita! Então, eu posso usar esse objeto aqui como um rebatedor para a luz vir. Opa, tá fazendo barulho aqui no microfone, né? Para a luz vir bater aqui e voltar em mim. Ou eu posso girar isso aqui, eu posso tirar essa capa dele. Você veja que ele vai ser um pouco mais transparente, né? E aí colocar, vamos supor que essa luz principal que eu tenho aqui é o sol, que está muito forte, o que não é o caso. Mas eu posso colocar ela aqui, ó, entre mim e o sol e vai suavizar essa luz. E existe um driblezinho, um último capricho aí para a gente poder deixar esse cenário montadinho de um jeito que é o modo mais comum de se usar a luz e mais caprichado, que é usar a luz de contorno para me destacar do fundo. Aí vocês devem estar falando assim, ah, mas ele já está destacado do fundo. Mas eu vou ligar a luz de contorno para vocês verem a diferença que ela faz na cena. Eu não sei se vocês notaram, mas agora aqui em volta de mim tem uma luzinha de contorno que dá um toquezinho especial. Também é chamada de luz de cabelo, valoriza aqui os meus cachos, né? Pessoal, essa é a combinação que é chamada de luz de Rembrandt, o pintor. Ele basicamente usava isso, uma luz principal a 45 graus, uma suavização de sombras com uma difusão e uma luz de contorno aqui no fundo. Geralmente é um tipo de configuração de luz das mais usadas e que realmente melhora incrivelmente qualquer tipo de material que você for fazer. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui passar para vocês uma noção boa sobre como interpretar a luz, né? Nem sempre você vai poder controlar a luz, mas você podendo interpretar a luz que você tem no ambiente, você vai conseguir ter um resultado muito melhor na sua fotografia e fazer realmente a luz trabalhar a seu favor. Eu espero que eu tenha acrescentado e é isso. Um abraço.